A principal chefe jurídica das Forças de Defesa de Israel, Yifat Tomer Yerushalmi, vazou um vídeo, renunciou, desapareceu e finalmente foi presa na semana passada. A polícia afirma que o sumiço dela e do celular na praia foi uma tentativa de suicídio simulada. Agora, um civil de fora, Itai Ofir, está assumindo para colocar a casa em ordem. O Estado profundo israelense está em seus estertores finais e nós vamos analisar isso no Jerusalém Minute de hoje. Bem-vindo ao Jerusalém Minute na JNS Televisão. Sou Josh Hastings, correspondente da JNS. Estou aqui em Israel, em Gush Etzion. Alex Traiman, Chief Executive Officer da JNS, ele está lá em Nova York. Alex, bem-vindo ao programa. Obrigado, Josh. Estou na minha 7ª cidade em uma viagem de 2 semanas e meia. Esta é minha última parada e estou ansioso por alguns dias produtivos em Nova York e depois voltar para casa. Ansioso para ter você de volta no estúdio na próxima semana, Alex. Temos notícias de última hora aqui. Há poucos minutos, as Forças de Defesa de Israel receberam o caixão com o aparente corpo do tenente Hadar Goldin. Há poucos minutos em Israel. Goldin foi morto na Operação Margem Protetora de 2014 durante um cessar-fogo. O corpo dele está sendo mantido pelo Hamas desde então. Alex, vamos falar sobre Hadar Goldin e o fato de que agora estamos recuperando o corpo dele depois de todo esse tempo? Sim, isso traz muito encerramento para a família Goldin e para Israel. E é bom ver que estamos chegando ao ponto em que não só não há reféns vivos em Gaza desde 2014, mas também não haverá nem mesmo corpos em Gaza de 2014, desde 2014. É uma situação que nunca deveria ter ocorrido, mas acontece há anos. E vamos torcer para que, com o retorno desses corpos, estejamos agora no fim não apenas de uma crise prolongada de reféns, mas com sorte no fim do sequestro de reféns. Vamos torcer e rezar para que Israel tenha feito o suficiente para impedir que o Hamas e o Hezbollah voltem a fazer reféns algum dia. E eu acho que agora é possível que eles vejam o nível de destruição que as forças de defesa de Israel causaram dentro de Gaza por causa dos reféns. Vamos torcer para que o paradigma tenha mudado e Israel não precise mais negociar o retorno de reféns vivos. Alex, outros corpos também foram devolvidos esta semana, como o do sargento Itai Hen, cidadão americano-israelense. Também, Josh Luitu, se estou pronunciando corretamente, um trabalhador tanzaniano. Centenas se reuniram em Tel Aviv na última sexta para homenagear o cabo Omer Maxim Nutra, israelense-americano, cujo corpo foi devolvido a Israel. O comandante do Comando Central dos Estados Unidos, almirante Brad Cooper, falou nesse funeral. Vamos falar sobre o significado disso. Acho que isso foi muito importante e espero que possamos mostrar o que Brad Cooper diz. Mas quando você vê o quanto o chefe do United States Central Command, que é como o comando dos Estados Unidos sobre o Oriente Médio, quando você vê isso, né, o quanto ele se importava com cada um desses soldados, então você entende a verdadeira profundidade da relação entre os Estados Unidos da América e Israel. Você ouve coisas de Nick Fuentes ou Tucker Carlson, eles estão apenas dizendo o que dizem de seus lugares desconectados, onde quer que estejam. Mas Brad Cooper aqui, ele é quem vem a Israel, ele lida com Israel, ele lida com o exército israelense. Ele entende quais benefícios os Estados Unidos obtêm da cooperação militar com Israel e como isso é importante e fundamental para a segurança dos Estados Unidos. Ele entende porque viu isso. Quem é o inimigo e quem está do bem? Quem são os soldados e o que eles estão sacrificando para lutar uma batalha civilizacional? Se Israel não vencer, isso certamente chegará à Europa e aos Estados Unidos. E disse, palavras simplesmente incríveis neste funeral. Foi muito, muito significativo. E espero que todos os que odeiam, tanto da direita quanto da esquerda nos Estados Unidos, prestem muita, muita atenção nisso. E entendam que existe um laço militar muito forte entre Israel e os Estados Unidos. Alex, vamos falar mais sobre o Hamas um pouco mais tarde. Mas, na verdade, a principal notícia da última semana em Israel é todo esse escândalo do advogado-geral das Forças de Defesa de Israel e o vazamento de vídeo falando sobre o Estado profundo aqui. E só para descrever brevemente o que está acontecendo aqui, você tinha Yifat,
Tomer Yerushalmi, o ex-principal advogado das Forças de Defesa de Israel que renunciou, foi posteriormente preso. Ela está atualmente em prisão domiciliar. Pelo que entendi, ela admitiu ter vazado um vídeo de vigilância que mostrava soldados israelenses supostamente abusando de um detento terrorista. Um daqueles terroristas Nukba que foi capturado depois de 7 de outubro na prisão de Sdei Teiman. Então ela se demitiu, ela sumiu. Eles pensaram que talvez ela estivesse suicida. Agora ela está em prisão domiciliar. Essa é uma grande história em Israel e tudo isso vem do Estado Profundo. O que sabemos agora? Ah, com certeza. Então, como você disse, houve algumas imagens que surgiram no início da guerra de soldados aparentemente abusando, possivelmente sodomizando um terrorista na prisão Sdei Teiman. Prisão Sdei Teiman. Agora, Sdei Teiman foi criada imediatamente após o 7 de outubro. Lembre-se que 6.000 pessoas cruzaram a fronteira em 7 de outubro e muitos foram mortos. Muitos deles foram presos em 7 de outubro. E mesmo 2, 3 dias depois de 7 de outubro, eles ainda estavam encontrando terroristas e ainda os prendendo. Eles os colocaram em uma prisão militar. Agora, um desses prisioneiros está lá. Ele tinha um celular. Aparentemente, de acordo com relatos, ele tentou esconder o celular em um dos seus orifícios. Você consegue imaginar em qual? E, de fato, eles começam a interrogar os indivíduos, os terroristas, e esse aí, aparentemente, tentou atacar um dos soldados. Então, você tem muitas filmagens, e o que acontece é que parte desse material é basicamente cortado. Você está assistindo só partes das filmagens, sem ver o contexto completo, nem o episódio inteiro. Tudo que você vê são episódios de israelenses chutando, ou basicamente ferindo um desses terroristas, sem rever todo o contexto. Agora, a advogada-geral militar, ela é como a procuradora-geral das Forças Armadas, ela é o órgão jurídico, o mais alto órgão jurídico das Forças Armadas. E adivinha só, em Israel, a advogada-geral militar tem um papel enorme, porque é ela quem basicamente diz que é moralmente aceitável e legal agir desta maneira, mas não daquela maneira. Ela é como a polícia da moralidade do exército. Agora, ela concordou em deixar isso vazar para a imprensa. Ela tinha imagens de soldados fazendo algo em uma prisão, então um vídeo editado. Acredito também que havia uma narração sobre o vídeo, mas era uma descrição incompleta. Você tem um vídeo manipulado e ela autorizou divulgá-lo à imprensa. Por que ela fez isso? Você pensaria que é trabalho dela processar alguém que está liberando um vídeo assim para a imprensa. Ela deveria procurá-los e acusar essa pessoa de crime. Aqui está ela autorizando a divulgação do vídeo para a imprensa, mas por que está fazendo isso? A questão é a seguinte: o establishment de esquerda, que inclui o sistema jurídico, que inclui os altos escalões das Forças Armadas, inclui os altos escalões da inteligência e inclui a mídia, inclui os altos escalões do sistema educacional, os sindicatos, os bancos. Isso é o que chamamos de Estado Profundo em Israel. Eles controlam as principais instituições do país. Em Israel chamamos de Deep Shtetl. Agora, o governo e o parlamento são majoritariamente de direita, porque os eleitores, que também são de direita, escolheram essas pessoas. Mas o restante do país é controlado, né, em uma situação herdada pela esquerda. Essa esquerda não queria que Netanyahu vencesse a guerra e tivesse sucesso. Então, o que fizeram? Eles divulgaram imagens que depois mostraram para o governo Biden, para convencer o governo Biden de que Israel está conduzindo uma guerra imoral e ilegal contra Gaza e que o governo Biden deveria pressionar Israel para parar. Então, só para fechar o círculo e resumir agora, o advogado-geral militar divulgou imagens para que o governo Biden pressionasse Israel a parar a guerra, para que Israel não a vencesse. Uma vitória para Netanyahu pode representar sucesso nas próximas eleições. E o que todas essas instituições, esse Estado profundo, querem mais do que tudo é tirar Netanyahu do poder. Eles veem Netanyahu como uma ameaça maior para o país do que vem o Hamas, do que vem o Hezbollah, do que vem os Houthis e do que vem um Irã com armas nucleares. Eles acreditam que Netanyahu é o inimigo e por isso
farão qualquer coisa ilegal ou imoral, distorcendo a moralidade e as leis para pressioná-lo, para que ele não consiga a vitória que Israel, não só Netanyahu, que todo o Israel precisava nesta guerra. Continua, essa história ainda está acontecendo aqui e está dominando as transmissões. Sim, podemos olhar também para o que aconteceu nos últimos dias. Tipo, assim que ficou claro que ela aprovou o vazamento e ela admitiu que aprovou o vazamento, então ela renunciou. Ok, sabe? Muito maduro da parte dela. E então, de repente, ela desaparece. Ok, eles não conseguem encontrá-la porque ela está tentando se livrar do celular. Certo? Ok? Ela aparentemente jogou o celular no oceano porque no celular haveria todo tipo de evidência e ela não queria que as autoridades encontrassem o celular dela. Ela jogou o celular na água e demorou horas para ser encontrada. Enquanto isso, havia um bilhete no qual, no final, ela escreveu para a família pedindo para que cuidassem de si mesmos. Agora dizem que isso era uma carta de suicídio, ok. Mas também pode ser que ela soubesse que seria presa e por isso pediu para a família cuidar de si mesma. Agora, de alguma forma, alguém encontra esse telefone, tipo, alguns dias depois, quando estão nadando na água. Não sei como, mas o telefone ainda estava ligado com carga e não totalmente destruído. E alguém encontra o telefone na água. Então a gente tem que ver o que está acontecendo aqui, sabe? Certas coisas podem ou não fazer sentido. Mas, sabe, eu acho que esse é um dos maiores escândalos da própria guerra. Acredito que ainda surgirão mais escândalos ligados a essa guerra com o tempo. Mas, sabe, essa atividade do Tomer e Yerushalmi, quero dizer, chega a ser traição, eu acho. E temos que ver de novo o que um sistema judiciário de esquerda vai estar disposto a fazer com um dos seus próprios membros. Isso, obviamente, estava trabalhando junto com esse shtetl profundo para bloquear Netanyahu, bloqueou a vitória, uma vitória que teria sido para todo Israel. Alex, falando em escândalos, tem outro acontecendo aqui, dominando as manchetes, o escândalo do Sindicato dos Trabalhadores. Arnon Bar David, líder da Histadrut, o maior sindicato de Israel, foi detido com sua esposa para interrogatório policial na semana passada em uma investigação de suborno e fraude. Segundo o canal 12 de notícias, mais de 350 pessoas foram interrogadas, entre elas prefeitos e figuras importantes da economia israelense, após uma operação nas sedes da Histadrut em Tel Aviv. Então, como podemos entender essa operação? Você está falando sobre uma fraternidade de tendência de esquerda, se não de esquerda mesmo, a Histadrut, que está acontecendo agora. O que está por trás dessa operação? O que está acontecendo aqui com o Sindicato dos Trabalhadores e aqueles que estão tentando investigar acusações de suborno e fraude? Ei, você sabe, detalhes da corrupção continuam vindo à tona. Mas entende-se neste momento que a Histadrut, que é o Sindicato dos Trabalhadores? Em Israel existe um Sindicato Nacional dos Trabalhadores, certo? Além dos sindicatos locais e dos professores, existe também um sindicato nacional que atua como guarda-chuva. Isso faz parte das raízes socialistas de Israel. Não podemos esquecer que Israel foi fundado por socialistas. O Partido Trabalhista governou Israel por muitos anos, ok? Porque esses são partidos de raízes sociais. E o Sindicato dos Trabalhadores exerce influência desproporcional neste país. Você deve se lembrar dos protestos pela reforma judicial. Voltamos a pouco mais de 2 anos, em julho e agosto de 2023, e o país está protestando contra as reformas judiciais. Em certo momento, esse foi o ponto de ruptura do movimento de protesto. O sindicato disse que iria paralisar todo o país por causa das reformas judiciais propostas pelo primeiro-ministro. Lembre-se, essas reformas judiciais não tinham relação com o trabalho. Tinha tudo a ver com a forma como os juízes da Suprema Corte são escolhidos para o cargo, e não para que eles mesmos se auto-indiquem. E isso para dizer que a Suprema Corte não poderia anular leis aprovadas no parlamento. Isso não tem nada a ver com os termos e condições dos trabalhadores no país. O Sindicato dos Trabalhadores afirmou: vamos parar o país. Mas o que isso significa exatamente? Você está falando dos aeroportos, dos bancos, hospitais, escolas, ok? Tipo, tudo. Este é um órgão altamente politizado que está entre os mais importantes nesse impasse profundo. Mas o que você vê é que muitas vezes na esquerda há A, corrupção, e B, eles se destroem.
Tipo, eles realmente precisam investigar a corrupção do próprio lado, porque se não fizerem isso, vão perder credibilidade. Se tentam encontrar corrupção na direita e fazem isso o tempo todo, e as pessoas desconfiam muito que a promotoria ela está acusando a direita o tempo todo, muitas vezes sem encontrar nada específico. Se você observar os julgamentos do primeiro-ministro, né, a promotoria investigando os processos e o próprio primeiro-ministro utilizando provas obtidas ilegalmente para julgá-lo em casos sem nenhuma denúncia, e então mudando a acusação várias vezes durante o julgamento, sendo informados pelo tribunal de que eles não têm um caso, e após 5 anos tentando, acabam fazendo depor no próprio julgamento e assistir aos depoimentos de outros. 5 horas diárias, 2 vezes por semana. Enquanto luta uma guerra, ele precisa pedir ao tribunal permissão para ir aos Estados Unidos encontrar o presidente, certo? Então, se eles não investigarem do próprio lado também, todo o povo vai entender o quão corrupta é essa promotoria. Então, eles investigam do próprio lado também. Mas o que você vê aqui é que há uma corrupção grosseira na esquerda. E então, em uma semana, você vê agora a corrupção do sindicato e vê uma corrupção horrível do sistema judiciário, com Tomer Yerushalmi, advogado-geral das Forças Armadas. E, aliás, nesse julgamento com o advogado-geral, a coalizão e especificamente o ministro da Justiça estão dizendo isso. A Procuradora-Geral de Israel, Gali Baharov Miara, que ela tem um conflito de interesses nesse julgamento e que ela também pode ser investigada nisso. E, portanto, ela não pode fazer parte disso. E o tribunal basicamente diz, sim, ela realmente tem um conflito de interesses. Então você está vendo, ao mesmo tempo, o colapso da fachada do sistema trabalhista e o colapso da fachada da promotoria. E eu acho que isso é bom e saudável. Acredito que a luz do sol seja o melhor desinfetante, e as pessoas em Israel estão vendo o quão profundamente apodrecido está todo esse estéto profundo. Alex, você está nos Estados Unidos. Vamos analisar a situação e o que alguns chamam de banho de sangue do Partido Republicano após as eleições da semana passada. E na linha de frente, claro, você tem Zoran Mandani, o anti-Israel. Eu o chamaria de antissemita, eleito novo prefeito da cidade de Nova York, que na verdade recebeu 33% dos votos judeus. Vamos entender, se pudermos, o que a eleição de Mamdani significa para Israel e o que significa para os judeus. Em Nova York, tudo continua igual ao que você vê aí, ou as pessoas estão mais preocupadas? O fato de eles terem esse Mamdani, eu diria pró-Hamas, antissemita, que agora é o prefeito deles? Sim, antes de tudo, vamos falar sobre essa ideia de que houve um banho de sangue no Partido Republicano. Eu acho que em muitas dessas disputas você teve reações democratas em estados-chave. Não é necessariamente uma grande surpresa, sabe? Não tivemos nenhum grande republicano que perdeu o cargo. E não houve resultados surpreendentes. As áreas democratas continuam votando nos democratas. Regiões que votam nos republicanos costumam repetir o voto, mas em algumas disputas importantes, onde os republicanos poderiam ter tido uma chance de retomar o controle em algumas áreas, eles não pareceram ter sucesso lá. Além disso, é importante lembrar que, geralmente, as eleições de meio de mandato seguem direção oposta às presidenciais. As eleições de meio de mandato serão em um ano, mas a maioria dos governos não espera manter a Câmara e o Senado se vencerem em uma eleição geral com o presidente durante as eleições de meio de mandato. Então, temos que esperar para ver o que acontece. Em relação a Zoran Mandani, isso é realmente interessante. E o que você viu nos resultados é que 83% das pessoas que estão em Manhattan, na cidade de Nova York, há menos de 5 anos votaram em Mandani, e quanto mais tempo você está na cidade, menores são as chances de você votar em Mandani. E assim você vê como a estratégia de trazer esses imigrantes para a cidade realmente funciona para colocar não apenas democratas no poder, mas na verdade socialistas democráticos. Quero dizer, são socialistas e não apenas contrários ao capitalismo. No caso de Mamdani, ele é anti-Israel. E quanto mais você lê sobre ele, não é só que ele seja anti-Netanyahu. E ele disse que prenderia Netanyahu se Netanyahu descesse em Nova York para ir à Assembleia Geral. Não sei como faríamos isso. Normalmente, um líder estrangeiro teria proteção do serviço secreto.
Eu não sei quais são os detalhes ou a semântica disso, mas Mamdani, ele não acredita no direito de Israel existir, nem nas fronteiras de 1967, nem em qualquer outra fronteira. Então é uma situação perigosa. E enquanto ele afirma ser, ele diz que vai ser um prefeito que vai proteger os judeus em Nova York e onde quer que eles estejam. Nós temos que ver como essas políticas vão ser e como elas vão, no final das contas, afetar os judeus que vivem em Nova York. Alguns sugerem um possível êxodo de Nova York com pessoas indo para a Flórida ou Israel. Brooke Goldstein afirmou que as opiniões de Mamdani refletem a ala islamista da Irmandade Muçulmana. Usa linguagem progressista para esconder uma agenda radical que ameaça a segurança e valores de Nova York. Por isso é um motivo de preocupação lá na Big Apple. Sim, eu concordo. E, sabe, eu acabei de chegar em Nova York literalmente há 1 hora. Estou aqui fazendo o podcast e vou passar um tempo na cidade nos próximos 2 dias. E, sabe, vou tentar perceber quais são os verdadeiros sentimentos das pessoas sobre o que vai acontecer em Nova York. Quero dizer, vou te falar pessoalmente e, Josh, você e eu já moramos em Nova York nos anos 90 e vimos uma cidade ser revitalizada. Sabe, nós éramos a cidade nos anos 70, 80, sabe? Costumava ser um lugar onde o crime era desenfreado. Vimos o prefeito Giuliani chegar e limpar a cidade diante de nós. Houve um verdadeiro renascimento em Nova York enquanto morávamos lá. Era seguro andar de metrô, não havia antissemitismo. E, sabe, sob Bill de Blasio, vimos a cidade, sabe, começar a entrar em um caminho ruim. Ou ficou igual ou piorou sob Eric Adams. E eu acho que as pessoas aqui assumem que com o Mamdani como prefeito, especialmente pelas coisas que ele disse sobre a polícia, que você poderia ver, o crime continua desenfreado. Infelizmente, quando o crime, especialmente o violento, aumenta, o crime antissemita também cresce. Essas coisas costumam estar relacionadas. E uma coisa alimenta a outra. O crime antissemita pode gerar outros crimes violentos, assim como eles também levam ao crime antissemita. E especificamente, quando você tem um prefeito que está incitando, sabe, contra Israel e dizendo que Israel não tem direito de existir. Isso é preocupante, né? Judeus votarem nisso. Havia isso em 2 grupos de judeus. Primeiro, os judeus Satmar, sabe, eles mesmos. Eles não veem Israel como sagrado e rejeitam o Estado secular de Israel. Mas do que gostam? Eles gostam de benefícios e escolhem o candidato que promete grandes vantagens. E ficou ótimo para Mamdani sentar com judeus que os apoiam, então eles votaram em Mamdani. Eu diria que muitos judeus em Nova York, sinceramente, não têm preocupações judaicas ou com Israel. Nas principais questões deles são judeus, mas na verdade apenas nova-iorquinos progressistas. Sabe, como não era um candidato forte, ele era visto como um candidato corrupto. Sliwa, que você sabe, por um lado, fez muito para proteger os judeus, especialmente durante tumultos como em Crown Heights e outros lugares, né, sabe? E é um candidato da lei e da ordem. Não atraiu muitos nova-iorquinos. E, infelizmente, nenhum dos dois conseguiu derrotar Mamdani nesta eleição. E vamos ter que esperar para ver o que acontece. Temos que ver como a situação em Nova York se degrada, temos que ver como está a situação para o júri de Nova York. E lembre-se de que Nova York é a cidade com mais judeus nos Estados Unidos. É a cidade com mais judeus fora de Israel. Sim, Alex. Lembro bem dos dias em Nova York com o prefeito Giuliani. Seu trabalho foi incrível. E, como você disse, acho que o aspecto mais decepcionante da eleição, pelo menos para nós aqui em Israel, é o fato de que Israel não é uma prioridade para os judeus. Em Nova York, passando para o que está acontecendo aqui, há relatos de que mais de 200 terroristas do Hamas estão agora no subsolo em Rafiash, tentando encontrar uma saída. Resta saber o que Israel fará com eles. Relatos aqui indicam que talvez Israel vá oferecer a eles um pacote seguro, ou melhor, uma passagem segura, se deixarem suas armas para trás. Ministros discordam, afirmando que isso não é verdade nem preciso. Há muitas preocupações lá se Israel permitir que 200 terroristas ressurgam ao ir lá. E para o lado oeste daquela linha amarela que Israel agora mantém, separando partes de Gaza, o lado leste de Gaza do lado oeste de Gaza, que ainda está mais ou menos sob controle não israelense, controle do Hamas e de outras entidades ali.
Mas o que sabemos sobre esses 200 terroristas que estão no subsolo? E o que Israel fará com eles? O que você acha? Bem, quando conversei com Ron Dermer há mais de 1 ano e meio sobre como ele via o fim da guerra, muito disso aconteceu. E um dos componentes disso é conceder anistia aos terroristas do Hamas que depuseram as armas e querem sair do país. Então, eu acho que se eles vierem e se renderem, Israel estaria disposto a permitir que eles tenham passagem segura para fora de Gaza, e já houve milhares de habitantes de Gaza que saíram. Esse certamente seria o caminho preferido. O caminho menos desejado seria as forças de defesa de Israel lançarem uma operação nos túneis. Você sabe que os túneis estarão muito armadilhados. Você sabe que pode haver entradas e becos nesse sistema de túneis. Você começa a descer cuidadosamente por um túnel e com certeza há algum tipo de parede, como se fosse uma parede falsa ou algo assim, e há terroristas atrás dela. Então, Israel vai ter que usar todas as tecnologias que eles têm. Seja enviando cães, como fizeram no início da guerra, para dentro dos túneis, seja enviando drones explosivos para dentro dos túneis, drones de vigilância e drones explosivos. Assim, eles veem o que acontece e podem puxá-los de volta. Sabe, eu não sei se Israel ainda está considerando usar água para inundar os túneis, ou se eles simplesmente usariam concreto, como já fizeram para fechar os túneis. Mas, de novo, você não sabe a complexidade dos túneis, né? Mesmo achando que conhece, tipo, ok, essa é uma avenida principal. No túnel, nós não sabemos exatamente onde os túneis vão sair. O que estou aprendendo, e todos estamos percebendo, é que a infraestrutura de túneis sob Gaza é muito mais sofisticada do que se pensava. A engenharia, o dinheiro, o tempo e os recursos investidos na construção desses túneis foram enormes. E eu acho que Israel entende que talvez tenha descoberto apenas cerca de 50% dessa rede de túneis, mesmo até agora. Vamos ver o que acontece com essa história, Alex, no Cazaquistão. Qual o significado dos relatos de que o Cazaquistão está se unindo? Os acordos de Abraão entre Israel e seus vizinhos árabes, intermediados pelo presidente Donald Trump durante seu primeiro mandato? Quando descobri, Israel, na verdade, já tem um relacionamento ou relações abertas com o Cazaquistão há muitos anos. Então, qual é o significado deles aderirem, sendo o primeiro país a se juntar aos acordos de Abraão durante o segundo mandato do presidente Trump? Sim, acho que você está certo. O Cazaquistão é um país que já tem uma embaixada em Israel, existem relações diplomáticas entre Israel e o Cazaquistão. Mas o que eu acho que esse anúncio faz é simplesmente colocar os acordos de Abraão de volta no topo da agenda. Isso gera impulso, por isso o anúncio é importante. E eu acredito que o que Trump está tentando fazer é criar ainda mais impulso e realmente acredita que outros países também vão aderir a isso. Certamente, a maior conquista de uma ampliação dos acordos de Abraão seria a Arábia Saudita. Também há discussões sobre a Indonésia, que pode aderir nos próximos meses, talvez o Paquistão, e, claro, conversas sobre o Líbano e a Síria. Então, o Cazaquistão foi o primeiro a ser anunciado aqui, mas espero que não seja o último. Alex, mais uma história aqui. Isso é sobre os sauditas. Que bom que você mencionou antes. Quero saber o impacto potencial para Israel, pelo fato de que os sauditas podem estar adquirindo os caças F-35. Segundo a Reuters, o governo Trump avalia um pedido da Arábia Saudita para adquirir até 48 caças F-35. Muitos obstáculos já foram superados aqui, e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman deve se encontrar com o presidente Trump aqui nos próximos dias. Quão significativo é para a Arábia Saudita adquirir esses aviões? Bem, eu acho que está claro que para os sauditas normalizarem as relações com Israel, eles querem certas coisas dos Estados Unidos. Com certeza, né, eles querem os F-35. O problema dos sauditas, dos cataris e de outros conseguirem os F-35 é que os F-35 são um componente fundamental do que você chamaria de vantagem militar qualitativa de Israel sobre outros países da região. Agora, aliás, só porque você dá o equipamento para os sauditas não significa que de repente eles se tornam superiores.
Tipo, se você tem 48 F-35 nas mãos dos sauditas e Israel tem 48 F-35, bem, em primeiro lugar, Israel vai aprimorar esses F-35 com sistemas que os sauditas não possuem? Lembro que as forças de defesa de Israel descobriram. A Força Aérea de Israel conseguiu dar um jeito de adaptar os F-35 para missões no Irã, o que permitiu que esses aviões carregassem mais combustível, assim precisariam de menos reabastecimento na volta do Irã. Então, sabe, Israel sabe como lidar com esse maquinário de um jeito que eu acho que ninguém mais sabe fazer. E outra coisa, piloto saudita contra israelense, os israelenses são os melhores do mundo. Mesmo sendo uma disputa de avião contra avião com o mesmo número de F-35S, sabe? Eu apostaria nas forças de defesa de Israel em vez dos sauditas, dos cataris, sabe? Por saberem como usar essas coisas. Quero dizer, seria como, Josh, se eu te desse um carro de Fórmula 1, sabe? E dissesse, ei, agora você é um piloto de Fórmula 1, isso não significa que você seria um campeão de Fórmula 1. Mesmo assim é problemático. E a questão é, ao mesmo tempo, sabe, o que Israel vai conseguir para manter sua vantagem militar qualitativa? E especificamente se estamos entrando em uma nova era. E eu acho que agora estamos começando a entrar em uma era em que os Estados Unidos param de fornecer ajuda militar a Israel. E nós não sabemos como pode ser um novo acordo militar. Se o problema for só o dinheiro não chegar, Israel ainda pode comprar o que quiser. E mesmo que os pedidos deles estejam, digamos, no topo da fila, bem, isso seria ótimo. Mas, no fim das contas, não sabemos como isso vai ser. Também não sabemos como será a situação de Israel daqui a 3 anos. Agora, você tem 3 anos em que o presidente Trump é o presidente, em que Mike Johnson é o presidente da Câmara, onde você tem, tipo, a maioria do apoio nas casas do Congresso para apoiar Israel e para abastecer Israel com equipamentos militares. Acho que Israel deve ver esses anos como anos de fartura e estocar ao máximo, considerando necessidades atuais e futuras. Gastar o necessário e conseguir o máximo possível. Porque depois deste presidente, seja um John David Vance na chapa republicana, ou qualquer progressista, um Gavin Newsom, uma Kamala Harris, sabe, use sua imaginação do outro lado. Pode ser que você não consiga mais reabastecer. Então, sabe, é certamente preocupante e inquietante saber disso. De um lado, Israel pode não receber armas automaticamente dos Estados Unidos. E então, por outro lado, que o presidente Trump, para se ingratiar com os países do Oriente Médio e do mundo árabe, está fornecendo contratos para vender a eles inúmeros F-35 e outros equipamentos. Alex, antes de deixarmos você ir, só nos conte o que você vai fazer na Big Apple, em Nova York, nas próximas 48 horas antes de voltar para casa. Sim, esta noite estarei no jantar da Organização Sionista da América. Ontem à noite eu estava na gala da Universidade Prager em Los Angeles e falei durante o Shabbat em Los Angeles. Estive na Coalizão Judaica Republicana, falei em uma conferência pró-Israel na Hungria e tive várias reuniões com doadores e potenciais doadores. E eu diria que há cada vez mais pessoas que reconhecem que a batalha militar é apenas um dos componentes da guerra que Israel está enfrentando, e é um componente para o qual Israel tem tecnologias avançadas e um grande exército para lutar e vencer. E quando se trata do campo de batalha narrativo, há menos soldados e não há grande tecnologia ali. Então, estou em uma missão, basicamente procurando pela melhor tecnologia disponível para poder monitorar o que está acontecendo na grande mídia, mídias sociais, podcasts ao vivo, ser capaz de classificar ameaças, criar pontos de discussão, artigos, vídeos para combater a desinformação e narrativas falsas em tempo real. O JNS será o primeiro a noticiar histórias em tempo real, divulgando notícias positivas e reagindo rapidamente às negativas. No final das contas, usar a tecnologia para tornar nossa equipe, que agora conta com 50 pessoas, tão eficiente quanto uma equipe de centenas de pessoas. Acredito que isso está impactando as pessoas e doadores. Eles querem ver a JNS liderar a batalha. Sabe, nós temos sido uma unidade de forças especiais,
lutando pelo Estado de Israel, lutando contra o viés anti-Israel da grande mídia, da Al Jazeera e de outros desde o início da guerra. Mostramos nosso valor como entidade e as pessoas querem nosso sucesso contínuo. E felizmente temos recebido doações muito significativas para nossos planos de expansão. Parece ótimo, Alex. Boa sorte para você aí em Nova York. Nos veremos, se Deus quiser, na próxima semana no JNS Media Hub em Jerusalém. Boa viagem, nos vemos em casa. Vai ser bom estar em casa. Agradeço ao pessoal dos bastidores, Yuri Sretsky, Zach Sickerman, S-Red, Ryan Lifshitz e todos da JNS Televisão. Acesse jewishnewssyndicate.org para as últimas notícias sobre Israel, Oriente Médio e o mundo judaico. Até a próxima semana no Jerusalém in Ichi.